Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês esse top bem básico, porém ele é super lindo, né? Fez o maior sucesso no Instagram, muita gente pedindo a aula dele, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu fiz com a linha Bela, tá? Mas vocês podem fazer com qualquer fio que vocês tiverem em casa. Amigurumi, a Anne, barbante, que seja no máximo até a espessura 4, tá? Porque como é uma peça de verão, se vocês fizerem espessura mais grossa, né? Um fio mais grosso, vai ficar uma peça grosseira. E não, o acabamento assim não fica muito bom, tá? Quando é como eu sempre falo aqui, né, o 6 é mais para tapetes, para peças assim de casa, né, não para um vestuário. Então, qualquer fio que vocês tiverem aí mesmo, tá? Tem infinitos nomes aí, infinitas marcas. E que vocês usem agulha que vocês gostem de trabalhar. Não adianta vocês falarem assim, ai, Kátia, mas você usou a 3,5, vai ficar feio. Não, vocês vão usar a agulha que vocês acham, porque tem gente que gosta de fazer uma peça mais aberta, né? Então usa um fio 3, vamos supor, né? Espessura 3 e coloca uma agulha 6, então fica aquele ponto mais aberto. Então depende muito do gosto de vocês, tá? Então eu passo para vocês aqui o que eu tô usando para vocês terem uma base, né, uma noção do que vocês podem fazer para ficar mais próximo do trabalho que eu tô mostrando para vocês aqui, tá? Então aqui, ó, a Bela, ela tem o Tex de 370, tá? Para fazer uma P, uma peça dessa daqui P, vocês vão usar só um novelo. Se vocês forem fazer uma M, uma G, uma GG, vocês vão precisar comprar 2 novelos dessa daqui, tá? Então, a minha agulha aqui é 3,5. Então, pra gente começar, ó, esse modelo aqui a gente vai precisar, para esse modelo, sempre 10 quadradinhos. Não é porque a peça vai ser GG que vocês vão usar mais quadradinhos, não. Esse modelo, 10 quadradinhos, tá? E aí, a gente vai começar, então. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vá me acompanhando aqui na aula, né? E vai pausando o vídeo, porque daí fica mais fácil para vocês pegarem certinho os pontos, tá? Então, a gente vai fazer aqui o anel mágico. Ó, eu vou puxar o fio aqui por baixo. E já dou uma laçadinha aqui, ó. Eu tiro do dedo pra poder trabalhar. E aí, a gente trabalha nesse círculo aqui, tá vendo? Onde tem os dois fios aqui, ó. E agora, eu vou fazer 12 pontos baixos aqui no anel mágico, ó. 1, 2, 3, 4... Teve uma inscrita aqui no canal que falou que a linha Bela é muito grossa para trabalhar com agulha 3,5 ou 4,5, não me lembro. Eu acho que a linha Bela, ela não é grossa, então, assim, depende muito do gosto da pessoa, né? Então, assim, pra mim, ela é um fio perfeito para trabalhar peças de verão. Mas tem pessoas que não gostam, né? Então, por isso que eu falo assim, ó, vocês usem o fio que vocês quiserem aí. Então, 4, eu vou fazer 12 aqui, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, a gente vai puxar esse fio de sobra pra apertar bem aqui, ó, o nosso anel. Fica bem fechadinho, tá vendo? Venho no primeiro ponto aqui em cima. E dou uma laçada aqui para encerrar aqui essa carreira. Já vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próximo ponto aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto. 2 correntes, próximo ponto aqui, trabalho um ponto alto. 2 correntes, próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, a cada ponto baixo que a gente trabalhou aqui na carreira de baixo, a gente vai fazer um ponto alto, separado por 2 correntinhas, por toda a volta, os 12 pontos, tá? Fiz os 12 pontos, vou fazer as 2 correntinhas também, né, por último aqui, pra gente separar um ponto do outro.
Vou pegar aqui, ó, terceira correntinha, aqui que a gente começou com as 5, lembra? Vou pegar na terceira aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, então, encerrei aqui a segunda carreira. Vou jogar o meu fio aqui pra esse meio, só vou dar uma laçada aqui, ó, pra começar, então, a terceira carreira aqui pelo meio, né, das correntinhas. Vou subir 3 correntes. E agora eu vou fazer 4 pontos altos juntos, é aquele que a gente não dá a última laçada, tá? Então, aqui, ó, fiz as 3 correntinhas, aqui no mesmo espaço eu vou fazer, ó, pego a primeira laçada, seguro aqui, ó, a última na agulha, e já vou fazer o terceiro aqui, ó. Deixei a última laçada na agulha, e agora eu faço o último. Então, aqui, ó, se a gente somar com as 3 correntinhas, a gente ficou com 4 pontos, né? Agora, assim, ó, eu puxo uma laçada só pra encerrar aqui, ó. Vou fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntes. Vou trabalhar de novo esse espaço aqui, os 4 pontos altos juntos, ó. Puxo a primeira laçada, deixo a última na agulha. De novo, vou pro segundo, ó. Puxo o primeiro e o último eu deixo na agulha. Terceiro, faço a mesma coisa, deixo a última laçada na agulha. E agora, mais um aqui, ó, pra completar os 4. Fiquei com 5 pontos agora na agulha, né? Vou puxar tudo junto, ó, encerrei tudo junto. E faço mais 4 correntes pra separar. Próximo espaço, vou trabalhar de novo os 4 pontos juntos. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Deixo a última laçada na agulha. Faço o segundo, seguro a última. Terceiro, de novo, deixo a última. E o quarto, fiquei com 5 pontos agora na agulha, puxo uma laçada só pra fechar. Olha só como é que vai ficando. Mais 4 correntinhas. 3, 4. E isso a gente vai fazer em todos esses espaços aqui nas 12, agora seriam as 12 pétalas, tá? Fiz aqui as 12 pétalas, vou fazer as 4 correntinhas. Aqui depois da última pétala, né? Venho na primeira aqui em cima, olha, onde tem esse... Vou aproximar aqui a câmera, aqui, ó. Onde a gente fez a primeira correntinha, tá vendo? Ele fica um buraquinho aqui no ponto, ó, bem aqui em cima. E eu vou dar uma laçada aqui pra encerrar essa carreira, ó. A próxima, o que que a gente vai fazer? Vou começar também aqui por esse espaço, então eu vou jogar o meu fio, ó, aqui pro meio. É só dar uma laçadinha, ó. Agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntes. Venho pra esse espaço aqui dessas correntes e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. É só uma laçadinha. Ele vai ficar assim, ó. 5 correntes de novo. 2, 3, 4, 5 correntes. Venho pras próximas correntinhas aqui, ó. E faço mais um ponto baixíssimo. De novo, ó. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço aqui, e faço o ponto baixíssimo. E isso a gente vai fazer por toda a volta. Dei a minha volta toda aqui, fiz as 5 últimas correntinhas. Aonde eu comecei a primeira, ó, o primeiro grupinho de corrente, tá vendo aqui em cima? Vou separar aqui, ó, pra gente, né, pra não perder. Eu vou pegar a minha agulha e vou colocar aqui, nesse ponto baixíssimo aqui onde a gente começou, ó, a correntinha, bem aqui, ó. Vou fazer devagarinho pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu aproximar a câmera, tá vendo?
bem aqui e vai fazer também um ponto baixíssimo para encerrar aqui, ficar certinho essa carreira, tá? Ó, então, ela toda a volta com 5 correntinhas e um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou jogar também o meu fio aqui pro meio, com um ponto baixíssimo, assim, ó, só uma laçadinha. Vou subir 3 correntes. E vou começar a fazer agora o cantinho do quadrado. Então, eu vou fazer já o leque, tá? Eu vou precisar de 5 pontos altos, ó, segundo. Contando com as 3 correntinhas, ó, as 3 correntinhas, elas já ficaram da altura do ponto alto. Então, eu já conto como um ponto. Opa, balançaram, meus gatinhos balançaram aqui a mesa, desculpa, gente. Ó, 4 pontos, 5, 3 correntes, e ainda no mesmo espaço eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. Então, eu comecei o leque aqui, são 5 pontos, 3 correntes, 5 pontos. Então, 5 pontos, 3 correntes, 5 pontos, aqui é o primeiro leque. Vou fazer 2 correntinhas. Esse primeiro espaço aqui, ó, de correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes. 3 correntes. Venho pro próximo espaço aqui, ó, das correntinhas. Vou pular o pontinho, né? Venho pro próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Eu vou começar a deixar agora, que aqui era um círculo, né? Vou começar a deixar ele com formato de quadrado, tá? E agora, eu vou fazer mais 2 correntes, venho pro próximo espaço aqui e vou fazer o leque. Vou fazer os 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Por isso que é muito importante, gente, vocês não pularem um vídeo. Tá? Tem muitos detalhes que depois vocês ficam me perguntando ali nos comentários, Kátia, mas você não fez, você não fez. Sim, eu tô fazendo, tô mostrando pra vocês direitinho, por isso que não é aconselhável vocês pularem, a não ser que vocês já estejam adiantadas no crochê, que vocês saibam tal, mas quem tá começando, assim, principalmente, se vocês querem pegar certinho os pontos, pra dar certo o trabalho de vocês, vocês não podem pular, tá? Então, ó, 5 pontos, 3 correntinhas, né, da quina, e mais 5 pontos aqui ainda no mesmo espaço, ó. Então, eu tô fazendo a segunda quina do quadradinho, tá? 2, 3, 4, 5. Ó, vou mostrar aqui pra vocês que ele já tá com o formato, ficando com o formato do quadrado, ó. Tá? De novo, 2 correntes. Se vocês ouvirem um barulho assim meio estranho, são os meus gatos, agora que eles resolveram... Eu tava esperando eles dormirem pra eu poder gravar, mas eles pegaram fogo de novo. Então, os ruidinhos aí são deles, tá? Não reparem. Então, aqui, ó, 2 correntinhas, venho pro próximo espaço aqui e faço um ponto baixo. 3 correntinhas agora. Venho aqui nesse espaço das correntinhas e faço um ponto baixo, ó. Como a gente fez aqui do primeiro lado, tá? Mais 2 correntes. E agora, venho pro próximo espacinho aqui e trabalho a terceira quina. Então, são 5 pontos, 3, 4, 5 pontos, 3 correntes e mais 5 pontos. 2, 3, 4. Então, vocês viram que não é difícil, né? Então, agora, os 2 próximos lados, é só a gente seguir agora, como a gente fez aqui, esses 2 primeiros. Então, aqui no último lado, né, eu fiz a quina, 2 pontos, um ponto baixo,
dois pontos não, duas correntes, um ponto baixo, 3 correntes, agora mais aí o ponto baixo, né, aqui, ó, como a gente fez nas carreiras anteriores. Vou fazer duas correntes também, venho no primeiro, ó, a gente começou com as correntinhas, lembra as 3 correntinhas aqui, pra ficar na altura de um ponto alto. Eu venho na terceira aqui em cima e faço um ponto baixíssimo, então, pra encerrar essa carreira. Então, aqui, ó, ele já tá com o formato do quadrado. É lindo, né? Esse desenho aqui de quadradinho é lindo também. Vou subir 3 correntinhas novamente. Ó, o primeiro ponto a gente tem que pegar esse aqui, ó. Tá vendo aqui onde a gente fez as correntinhas, né? Que já tem um ponto alto. É exatamente o primeiro ponto é esse daqui, ó, pra dar certinho, tá? Então, essa segunda carreira, nas quinas tem que ser 7 pontos, 3 correntes e 7 pontos, né? A anterior a gente fez 5, agora aqui em cima vai ter que ser 7. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto é aqui fechadinho, ó, esse bem pequenininho aqui dentro das correntinhas, né? E o que tem aqui, mais um fora na correntinha aqui da quina, né? Do leque. Tá vendo, ó? Completou os 7 pontos certinho. 7, 3 correntes. Agora, eu vou fazer, ó, um fora aqui, ó, no espaço da correntinha, o primeiro. O segundo é esse fechadinho aqui, ó, como a gente fez nesse daqui de trás, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certinho, tá vendo? Então, isso daqui é para vocês saberem já as próximas carreiras, como que vocês, onde que vocês vão ter que pegar, tá? Então, assim, ó, a primeira é com 5, 7, 9, aí dependendo do tamanho da blusa que vocês forem fazer, vocês vão fazer um tamanho de quadradinho, né? A quantidade de carreiras aqui, ó. No caso dessa daqui que eu tô fazendo rosa, eu tô fazendo P. A P, eu fiz só com essas 2 carreiras aqui a mais. Essa daqui é uma M. Ela tá com 3 carreiras. Se vocês forem fazer uma G, vocês vão fazer com 4. G, GG, vocês fazem com 4, tá? Isso se vocês usarem a mesma espessura de fio e mesma espessura de agulha. Se vocês forem fazer com uma agulha mais grossa, um fio mais grosso, não vai ter necessidade de fazer tantas carreiras para fazer uma blusa maior, porque essa M aqui, ó, ela já tá um M bem grande, tá? Lembrando que eu vou deixar as medidas certinhas aqui na descrição do vídeo, para vocês terem uma base de tamanho, né, de quadradinho, de quantidade de carreiras que vocês vão fazer para fazer a peça de vocês, tá? Porque senão vocês ficam me perguntando, ai, Kátia, mas que tamanho que é esse? Que tamanho que é esse? Então, eu vou deixar certinho ali, porque vocês, às vezes, vocês acham que a peça é pequena, mas não é pequena, né? Tipo assim, ó, essa daqui, quem já me acompanha ali no Instagram, ela serve em mim, eu visto um MG, tá? Então, assim, só pra vocês, só se vocês gostam de uma peça muito grande, né, muito larga, tem gente que gosta de uma peça bem mais larga, e aí vocês vão aumentar bastante a quantidade de quadradinhos, vocês podem usar uma agulha mais grossa, tá? Então, aqui agora a gente vai acompanhar a carreira de baixo, as carreiras de baixo, né, ó. Fiz os 7 pontos, vou fazer 2 correntinhas, vou pular essa primeira parte aqui das correntinhas, esse ponto baixo, e eu vou fazer o ponto baixo aqui dentro, ó, nesse espaço onde a gente fez as 3 correntes, tá vendo? Aqui eu vou fazer o ponto baixo, agora eu faço 2 correntes e mais um ponto baixo nesse mesmo espaço aqui, ó. Pra formar, então, esse desenho que fica aqui do lado. Aqui, ó, tá vendo na parte, o espaço aberto, né? Mais 2 correntinhas. E agora eu já pulo direto aqui, ó, pros 7 pontos aqui do lado, tá? Da quina. Ó, 1, 2. Aqui é bem importante vocês contarem a quantidade de pontos pra dar certinho, tá? Pra não ter o problema do quadradinho ficar torto. Ou ficar maior, ficar menor. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o último aqui dentro, 7.
3 correntinhas e mais 7 pontos. E isso a gente vai fazer na volta toda, tá? Vou fazer mais um lado aqui pra vocês pegarem direitinho, ó. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o último nesse pequenininho aqui, ó, 7. 2 correntinhas de separação, venho nesse espaço aqui, ó. Vou pular o primeiro aqui, né? Venho pra esse do meio. E faço um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. 2 correntinhas, e aí eu continuo, então, a lateral com os 7 pontos, e aí eu faço toda a volta, tá? Então, terminando, né? Ó, esse tamanho P, com 2 carreiras, tá? 2 carreiras que eu falo dessa parte depois do miolinho aqui das pétalas, tá? 2 aqui com a carreira de pontos altos. Então, aqui, ó, esse daqui é um P com 2. Vocês vão fazer os 10 quadradinhos e vão colocar eles assim, ó. Vocês vão emendar eles desse jeito. Eu já passei vários modelos com essas emendas aqui, né? Já vou passar pra vocês. Aqui eu fiz a carreira de pontos baixos, já vou passar pra vocês como que é. Que é só pra vocês verem o desenho, ó, tá? Ó, fica 4 de um lado, 4 aqui e 3 aqui embaixo. Nas bases aqui, ó, 3, tá vendo, ó? Só pra vocês acompanharem. Quem precisa, quem tem mais dificuldade na hora de montar, é bom fazer um desenho no papel. Ou então, tem vários... vocês podem montar com aqueles marcadores, né? Pra ficar mais fácil na hora de costurar. Se não, ó, tô mostrando assim várias vezes pra vocês pegarem direitinho, tá? Não tem dificuldade. Então, aqui, ó, eu fiz com a carreira de pontos baixos. Eu vou costurar aqui agora a lateral aqui embaixo do braço, que é essa parte aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó, essa parte daqui de baixo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Juntando essas 2 bases aqui embaixo, eu vou costurar esse quadradinho aqui. Então, aqui, como eu fiz com a carreira de pontos baixos, eu vou mostrar pra vocês. Quem não gosta de fazer com a carreira de pontos baixos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vou colocar o card aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo com 3 jeitos de vocês, 3 formas de vocês unirem os quadradinhos, tá? Tem gente que não gosta, eu gosto, né? Então, aí tem as opções pra vocês. Então, aqui, ó, a gente junta ponto com ponto certinho, tá? Ó, aqui é a parte do braço. Ó, aqui vai ficar a barriga, tá? Só pra vocês se localizarem. Vocês vão pegar os 2 fios aqui, ó, do primeiro ponto aqui do primeiro quadradinho. E os 2 aqui de trás, ó. Passa a agulha certinho pelos 4 e faz um ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa, ó. Passo pelos 2 fios daqui e os 2 fios de trás e faço o ponto baixo. Mais um, ó. Passo pelos 2 e pelos 2. Se vocês precisarem de marcador, como eu falei, vocês colocam direitinho pra vocês não costurarem torto, né? Senão, ó, só colocando ponto com ponto, vocês não tem como errar. E só fazer a carreira de pontos baixos. Aqui. Então, aqui na lateral, a gente vai costurar o primeiro quadradinho desse lado e o desse lado aqui também, pra fazer a parte, então, das mangas. Então, eu cheguei aqui, ó, na ponta do primeiro quadradinho, tá vendo onde tem o leque aqui, as correntinhas, né? Eu fiz um ponto, vou fazer mais um ponto baixo, e agora eu já vou começar a fazer a manga. Já vou fazer direto, tá? Pra não cortar o fio. Eu vou fazer, ó, terminei, né? Eu fiz os 2 pontos baixos aqui no leque. Onde a gente fez a emenda aqui, tá vendo, ó? Tem esse ponto. Pra ficar bem certinho, ó. Ele fechadinho, bem apertadinho aqui, ó. Opa. Tem que dar uma laçada aqui, ó. E fazer um ponto, já começo a fazer um ponto alto aqui, então. Tá? Faço uma correntinha. Vou pular, tá vendo aqui? A gente tem 2 correntinhas, né? Eu vou pular a primeira. Na segunda aqui, eu vou fazer
mais um ponto alto. Uma correntinha, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo e faço o ponto alto. Aqui a gente vai fazer, então, um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. E pular aqui certinho, né, ó. Uma correntinha, eu pulo um ponto, venho pro próximo e faço o ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro e o segundo. Então, aqui, ó, ele fica assim, tá? Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, pulando certinho um ponto pra dar o espaço certinho, tá? Fazer isso toda a volta. Dei a minha volta aqui, né? Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, ó. Fiz o último ponto aqui no leque desse quadradinho de trás, tá vendo, ó? Tem um ponto alto aqui, vou fazer uma correntinha. E venho onde a gente começou o primeiro ponto aqui, ó, bem nesse primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo, ó, pra ficar certinho aqui a parte de baixo, tá? Próxima carreira, a gente vai subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou dar 2 voltas na agulha. Próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho. Agora, eu vou dar 2 laçadas e eu vou voltar a minha agulha. Eu já passei algumas peças pra vocês com esse ponto aqui também, mas quem ainda não viu, não conhece esse ponto, né, ó. 2 laçadas na agulha, eu vou voltar. Eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo aqui, ó. A correntinha a gente conta como um ponto, tá? Ó, pulo o primeiro, venho no segundo. E vou fazer o ponto soltando, ó, uma laçada por vez. Lembrem de soltar o fio para o ponto não ficar repuxado, tá? Ó, e fecho. De novo, 2 laçadas. E agora, o primeiro ponto que a gente pulou, a gente vai trabalhar, que era a primeira correntinha, né? A gente vai trabalhar também. Ó, solto o fio. Solto uma laçada, a segunda e fecho. Então, ele fica 2 pontos altos duplos atravessados, ó. Ele fica assim. De novo, 2 laçadas. Agora, a gente vai andar pra frente, né? Eu vou pular o primeiro, que é a primeira correntinha, o segundo, que é o ponto, e vou fazer aqui, ó, no terceiro ponto, eu vou fazer o ponto alto duplo, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho. 2 laçadas. Venho pro próximo ponto, que é o espaço da correntinha aqui, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho. Então, eu fiz 2 retos, agora eu vou fazer 2 pra trás. Tá vendo que a gente pulou 2 pontos aqui, né? 2 laçadas. Vou pular o primeiro da correntinha e venho fazer aqui atrás, no segundo. Ó, solta o fio pra não ficar repuxado, né? Ó, aí solta a primeira laçada, a segunda e fecha, ó. Como a gente fez só um pra trás, a gente tem que fazer, ó, são 2 retos e 2 pra trás sempre, tá? Só pra vocês não se perderem, pra não ficar faltando ponto aí, depois não ficar a peça errada. 2 laçadas de novo. Vou vir aqui no ponto que eu pulei, que era a correntinha, né? Aqui, ó. E vou fazer mais um atravessadinho, ó. Solto o fio, né? Solto a primeira laçada, a segunda e fecho. Olha. Fica lindinho esse ponto. Parece um X, né? Vou fazer mais um, ó. 2 laçadas, a gente pula o primeiro, que é a correntinha, pula o segundo do ponto e vem trabalhar aqui no terceiro da correntinha, ó. Faço um ponto alto duplo. De novo, 2 laçadas, venho pro próximo ponto aqui, ó. Faço mais um ponto alto duplo, solto um, solto 2 e fecho. Então, ficaram 2 retos, agora 2 eu tenho que voltar. Então, eu faço 2 voltas na agulha, pulo o primeiro aqui, venho pro segundo, que é a da correntinha, ó. Solto o fio, solto uma laçada, a segunda e fecho o ponto. Então, eu fiz um atravessado, preciso de fazer o segundo. Então, agora eu vou fazer no primeiro que eu pulei aqui, ó.
Tá bem abertinho aqui, dá facinho da gente pegar, ó. Solta o fio, né, pra lá soltar a laçada. Solto um, solto dois e fecho. E isso a gente vai fazer toda a volta. Vou 2 correntes, no mesmo ponto eu trabalho 2 pontos altos. Pulo o primeiro, o segundo e o terceiro eu faço um ponto baixo. Tá vendo? É bem fácil de fazer esse bico, ó. 2 pontos. No mesmo pontinho aqui eu trabalho os 2 pontos altos. Vou pular o primeiro, ó, aqui é a correntinha, né? Primeira, segunda correntinha, na terceira eu faço um ponto baixo. E isso a gente vai trabalhar a volta toda aqui da peça. Deixa eu pegar essa peça pronta aqui, ó. Por toda a volta aqui do pescoço, tá vendo? E é isso. E aqui embaixo, eu coloquei essa cordinha aqui. Normalmente eu costumo fazer o tamanho dela, né? Eu sempre faço o dobro da cintura, né, da peça, em quantidade de correntes. E eu fiz uma carreira de pontos baixos. Mas isso só se vocês quiserem fazer o ponto baixo. Senão vocês podem fazer só a correntinha ou passar só uma fita de cetim, depende do gosto de vocês ou da cliente, né? Se vocês forem vender, tá? Aqui é só um detalhe, só pra a peça ficar mais franzidinha aqui embaixo, tá vendo? E aí também, outra dica, se vocês quiserem fazer uma peça maior, uma blusa, né? É só vocês aumentarem a quantidade de carreiras aqui pra baixo. E aí, muita gente assim, ah, mas eu não gosto de mostrar barriga. É só fazer várias carreiras, né? Seguindo aqui. Lembrando que, pra essa peça P, eu usei um novelinho dessa bela aqui, tá? São 150 gramas, essa daqui. Pra fazer essa daqui, que é uma M, vocês vão precisar comprar 2. Não vai usar os dois novelos, mas vai precisar comprar, né? Se vocês não têm em casa, vocês vão ter que comprar, né? E o que eu sugiro pra essa peça aqui, que façam de uma cor só, justamente por causa do desenho aqui que mostra, né? Se vocês forem fazer uma peça, um quadradinho colorido, ele não vai mostrar esse desenho, esse detalhe. Então, qualquer cor que vocês fizerem vai ficar bonita, mas que seja uma cor só inteira, a blusa inteira, entendeu? E é isso, pessoal. Lembrando que eu deixo sempre os vídeos das peças prontas ali no Instagram. Quem não me segue no Instagram, dá uma olhadinha ali, vou deixar também o link aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!